eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui de volta mais uma vez com o nosso programa Ética na Vida do Crente. E esse programa tem o objetivo de apresentar sempre aquela questão que envolve a postura do servo. A ética é aquilo que está relacionado ao aspecto comportamental do crente, né? Porque nós estamos falando da ética na vida do crente. E a postura dele como crente, inclusive no sentido de confirmar o testemunho dele diante das pessoas. E nós já fizemos aqui algumas abordagens sobre a ética do crente, levando em conta, inclusive, até alguns crentes que nós chamaríamos assim de especiais, como é o caso do pastor. O pastor também é crente. Então, o pastor aqui, que nós estamos aqui diante de um aqui, que é o pastor Luiz Fernando, eu quero aproveitar agora em tela cheia, mostrando aqui quem está aqui conosco, pastor Luiz Fernando, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Gilson, pai do Senhor, irmãos. E podemos agora, como hoje nós vamos falar aqui de um crente muito especial, nós já falamos sobre o grupo de louvor, falamos aqui sobre os diáconos, e hoje nós vamos entrar num segmento da igreja, de um grupo de crentes da igreja que é muito especial, que é o grupo de professoras de classe de criança. E para isso, nós convidamos aqui a nossa querida professora, a irmã Eliane Ferreira. Ela é professora da classe de intermediários da igreja de Castanheiras. Eliane, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Gilson, pastor Pita, a paz do Senhor, irmãos. Eliane, obrigado pela sua vinda, vai ser muito útil para nós aqui. Amém. E quando eu digo útil, é porque eu quero que você saiba o seguinte, que nós trazemos sempre aqui o personagem do grupo que nós estamos abordando a questão de ética na vida desse grupo. Nós trouxemos aqui um pastor, trouxemos aqui um diácono, trouxemos aqui uns irmãos de grupo de louvor, instrumentista. Agora trouxemos uma professora, porque sabe por que isso? Porque nós, pastores, quando nós falamos daquilo que nós vemos, observamos nas pessoas, mas essas pessoas vão falar exatamente da experiência própria delas. E nós vamos começar com algumas aqui, né? Vamos ver hoje especificamente algumas questões aqui relacionadas à ética na vida das professoras e que hoje vamos começar abordando sobre o seguinte tema: a ética com relação às classes de crianças, intermediários e adolescentes. E nós temos aqui alguns testemunhos, algumas colocações a serem feitas pela nossa convidada especial, a irmã Eliane Ferreira. Mas antes, nós vamos ler um texto bíblico na Palavra de Deus. Eu vou pedir ao pastor Luiz Fernando para fazer o texto, Luiz Fernando, do assunto que é a nossa base bíblica hoje. O texto como base é Romanos capítulo 12, no verso 7, e diz assim: se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Muito bom isso, né? Porque ministrar é ligado ao ministério, né? O pastor, né? Mas a questão de ensinar já é professor, né? Então, haja dedicação no ensino. E é exatamente isso que nós vamos abordar aqui hoje, no sentido de falar sobre a ética na vida da professora de classe ou professor de classe. Aliás, nós não vamos falar hoje sobre professor de classe, porque nós queremos trazer aqui depois, na ética dos jovens, sabe, Eliane e pastor Luiz Fernando, vamos trazer aqui depois um grupo aqui especial também, que é o grupo de jovens, e nós vamos trazer com eles o professor de jovens. Então vamos trazer o professor e os jovens aqui, para nós sabermos a relação existente entre o professor presente e o jovem presente. Então nós vamos ter 4 aqui à mesa, né? E vai ser uma bênção muito grande para nós aqui, a nossa programação. Mas hoje, eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe que você vai observar, que nós vamos ter agora aqui a palavra direta de uma professora com relação à seguinte questão. A questão é a seguinte: o que uma criança, ou um intermediário, ou um adolescente, mais uma criança, porque ela é da classe de intermediários, o que espera de uma professora, da sua professora? Eliane, poderia nos falar um pouco sobre isso? Sim, uma criança, né, um intermediário, um adolescente, ele espera, né, da sua professora que ela seja uma pessoa amável, uma pessoa carinhosa, seja uma pessoa dedicada, que ele espera ver na professora, né, uma pessoa dedicada às coisas do Senhor, seja de oração, espera ver na professora uma pessoa que
o conheça pelo nome, porque é muito importante que nós, como professoras, conheçamos eles pelo nome, eles se sentem, né, privilegiados por isso. E uma coisa muito importante também é que nós devemos saber a data de aniversário deles, parabenizá-los no dia do seu aniversário, porque quando nós fazemos isso, a criança se sente prestigiada, né? Eles se sentem prestigiados, se sentem importantes. Então, é muito importante que nós não esqueçamos a data de aniversário deles, tenhamos isso anotado, né? Porque, assim, isso faz com que eles se sintam felizes. Então, isso é muito importante. Muito bom. Até ela falando sobre aniversário, data de aniversário, eu me lembro uma vez que eu entrei numa igreja, e eu sempre que eu vou nas igrejas, eu gosto de ir lá na classe das crianças. E eu faço coleção de fotografias de classe de crianças. E uma delas que me chamou a atenção era que eu vi lá pendurado na parede uma série de coraçõezinhos, entendeu? Coraçõezinhos. E ali no coraçãozinho o nome da criança e a data do aniversário da criança. Eu achei fantástico. Sim. É exatamente isso, não é, Eliane? Exatamente. Então, eles entram ali e já olham o seu nome ali, ó, meu aniversário é tal dia. Isso que Eliane falou é muito interessante. Isso é uma técnica que a gente aprende quando você vai se relacionar com uma pessoa e você quer realmente buscar algumas soluções. A gestão lhe manda conhecer a pessoa, chama pelo nome, que já quebra uma série de barreiras. Mas o que a Eliane colocou aqui, não só o nome, né? A data do aniversário, ou passou de escola, passou de ano, são marcos, né? Arrancou o primeiro dente de leite, tem uns negócios aí, né? Que são características de criança e a gente percebe que a criança, porque eu faço, como pastor, eu procuro aquelas crianças mais agitadinhas, que dão um pouquinho mais de trabalho, eu procuro ver isso e procuro me aproximar e aprendi com uma professora isso. E a gente faz isso. Você sabe que a criança vira teu amiguinho e sempre te procura na hora de uma necessidade. E essa questão de ser amável, ser carinhosa com a criança, com um adolescente, né? Isso é muito importante, porque quando eles vão mudar de classe, a gente vê o apego, né, que eles têm a gente. Então, assim, eles vão mudar. Um até falou para mim assim, tia, mas eu não queria mudar de classe agora. Eu falei, não, mas você tem que ir, você já completou a idade, né? Não tem como ficar na classe dos intermediários. Então, por isso a importância da gente ser carinhoso, ser amável com eles, porque aquilo vai marcar a vida deles. E você diga para essa criança, você mudou de classe, mas sempre vai ser meu amigo. Ele vai amar. Verdade. Aliás, o pastor Luiz Fernando fez menção a um aspecto aqui que eu gostaria de observar esse aspecto com relação às professoras. Sim. Isso é por causa de uma cena que eu presenciei uma vez, a questão do dentinho. Porque muitas vezes acontece, a criança tem tanta confiança na professora, que às vezes o dentinho está para sair, está para cair, inclusive, e a criança pode pedir à professora para ajudar a arrancar o dentinho. Não deve fazer isso. Não, de jeito nenhum. Porque isso é uma ação não é de professora, é de enfermeira, de médica, de dentista, né? E tem de estar em um lugar esterilizado, um ambulatório médico dental. Estou falando isso porque eu vi uma cena que não foi muito agradável em função disso, né? Aproveitando que o pastor Luiz Fernando citou isso, apenas a questão de recomendação. Porque é natural até que a criança queira fazer isso. Porque se identifica com a professora. Se identifica com a professora. Isso é muito bom, só que a professora tem de pôr limites. E a criança vai aprender os limites exatamente nisso que você falou. Os próprios pais também, né? Pode amanhã ou depois, mas por que ela foi fazer isso? Ela podia ter dado um problema. Nós temos limites. Né? E aí, ela não é uma enfermeira, ela não é uma dentista. Exatamente. Isso pode trazer um problema. Mas foi só para lembrar, né? Sim. Já que nós estamos falando de ética, comportamento, né? Então nós estamos abordando isso. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui que eu gostaria de fosse respondida. Eu sei que se a Eliane não responder, eu creio que ela vai responder, o pastor Peter talvez se lembre do tempo de infância dele e possa até dar a resposta. Tempo de adolescência. Eliane, o que acontece? Nesse caso, no caso, por exemplo, agora do adolescente, será que o adolescente tem a mesma expectativa com relação à professora? Eu entendo que sim, pastor.
Mas no caso assim dos adolescentes, o que eu vejo? Eu vejo que as professoras elas têm uma responsabilidade um pouco maior, porque a questão do testemunho tem que ser um testemunho, tem que redobrar o cuidado com o testemunho, porque eles estão naquela fase da imitação. Então, assim, tem que evitar exageros, evitar usar certas coisas, falar certas coisas, porque é aquela fase, né, que eles estão de transição, de imitação, né, imitar tudo. E uma outra questão que eu gostaria de colocar em relação aos adolescentes é que as professoras elas têm que buscar ser amigas deles, né, porque amigas no sentido de conquistar uma confiança, né, do adolescente. Porque é uma fase em que eles vão passar por muitas mudanças, muitas transformações, lutas, provações que virão sobre eles. E se a professora, né, ela for amiga dele, tiver a confiança do adolescente, não está ali do lado do adolescente para julgar, mas procurar saber, buscar entender a sua luta, o seu problema, a sua dificuldade pela qual ele esteja passando. Certamente esse adolescente ou essa adolescente vai contar com a professora ali, com a ajuda dela para transpor esses obstáculos, né? E assim, né, ele continuar firme servindo o Senhor. E Gilson, hoje, e Eliane, nós temos uma situação muito difícil. O mundo hoje está reduzindo a data ou esse momento da consciência, da inocência da consciência. Você falou há uns anos atrás, quando nós éramos adolescentes, a data, ou seja, quando que a criança ou quando que a adolescente conhecia ou tomava contato com certas coisas, era mais para jovens. Hoje não, isso através de tantas coisas que mudou na sociedade, a própria internet, isso tem caído e muitas vezes o adolescente toma contato e passa a fazer parte de coisas muito difíceis. Eu acho que o professor de adolescente, ele tem de ser uma pessoa de oração. Sim. E saber, como a Eliane falou, tratar, porque se você chamar um adolescente de criança, você matou, você arranjou um inimigo, você não pode fazer isso. Não pode. Você tem de tratá-lo como adulto, mas na verdade conduzir como uma criança, porque ele realmente, a cabeça dele é uma cabeça que está nessa transição. Aliás, o adolescente, se você começar, vem cá, deixa eu pegar na sua mãozinha, ele não vai se sentir bem, né? Não, ele não. O seu rostinho e tudo, isso aí você fala com um bebê, né? Exato. Criança de colo, tá tudo bem, né? Então, realmente, o adolescente espera da professora um tratamento como adolescente. Aí você chama pelo nome, vem cá, fulano, ele vai se sentir importante. Faz aquela abordagem. E você vai conquistando. E uma coisa, né, através da oração, o Senhor dá sabedoria, né? E o Senhor dá graça para que isso seja feito de uma forma. É só para lembrar um detalhe, que nós estamos aqui fazendo essa abordagem relacionada à ética na vida do crente, e estamos falando agora de um grupo de crentes muito especiais da igreja, que é o grupo de professoras de classe. E o que é interessante agora é nós observarmos o seguinte, que nós estamos falando aqui do aspecto comportamental, ou seja, a ética na vida do crente. O lado doutrinário da professora, como ela deve ser doutrinariamente, o ensino, isso aí é uma outra abordagem que é feita em outra programação nossa. Mas essa aqui hoje é para mostrar a você como deve ser, como as pessoas querem ver uma professora e principalmente aquelas pessoas que são alvo mais direto ou que lidam mais diretamente com a professora, que é exatamente a criança, o intermediário e o adolescente. Mas agora nós vamos inverter a pergunta, porque nós vamos partir agora para uma outra pergunta. Agora é o que a professora espera da criança, né, com relação especialmente ao futuro daquela criança na igreja. Eliane, saberia nos dar alguma informação mais prática sobre isso? Sim, eu entendo que o que uma professora mais espera, né, do seu aluno é vê-lo crescer na presença do Senhor, estar firme, né, fiel ao Senhor, permanecer firme, fiel ao Senhor, servindo ao Senhor de todo o coração. E como a própria palavra diz, né, lá em Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dela. Então, eu gostaria de contar uma experiência a respeito de uma professora que eu encontrei. Eu estava em um determinado shopping aqui em Vila Velha e eu encontrei uma professora
que já tinha dado aula há muito tempo, né, para adolescentes, jovens. Estava ali conversando com ela e aproximou-se um jovem, né, dessa professora, de nós, e ele começou ali a conversar com essa professora e ele disse a ela o quanto, né, os ensinos que ela tinha passado tinham sido importantes na vida dele e o quanto aquilo tinha trazido benefício para a sua vida espiritual, porque ele continuava firme na presença do Senhor, servindo ao Senhor. E quando aquele jovem se afastou, foi embora, aquela professora virou para mim e falou assim: você está vendo, minha filha? Isso é o maior benefício que uma professora pode ter. É quando ela vê o seu aluno, né, permanecer firme servindo ao Senhor. E eu encontrei aqui agora e meu coração ficou feliz. Então aquela palavra me marcou, né? Porque é isso mesmo que nós ficamos felizes, nós esperamos. Desejamos que essa criança permaneça firme servindo ao Senhor até quando Jesus voltar. E o futuro dessa criança seja um futuro que a professora espera ver amanhã ou depois essa criança numa outra condição, né? Quem sabe até um diácono, um pastor. Exatamente. Isso que Eliane falou é importante. Uma vez eu vi o pastor Gedeuti dar uma aula e no meio da aula ele perguntou há quantos anos? Ele virava para uma pessoa que estava assistindo ali no Manaim: quantos anos você é servo? Aí a pessoa falava, aí ele citava ali algum conteúdo da aula, até que ele virou para um jovem e perguntou: há quantos anos você é servo? E aquele jovem disse: não, pastor, eu fui criado na igreja. Aquilo ficou na minha cabeça, porque eu fui criado na igreja, mas eu me lembro o dia que eu aceitei o Senhor Jesus. Talvez você também lembre disso. O dia que nós dissemos: eu quero o Senhor como meu Salvador. E eu estava na classe lá dos adolescentes para jovens, eu estava lá. Era essa fase. Então, isso que Eliane falou é importantíssimo, porque as professoras têm de conduzir de tal forma que a criança e o adolescente ou o jovem, a gente não sabe quando que isso vai acontecer, essa decisão, mas ele saiba que ele precisará dizer ao Senhor: eu quero Jesus como meu Salvador. Isso é importante para que possa, depois quando chegar na faculdade, chegar no ambiente de trabalho, não ser envolvido por situações que são muito cativantes e terríveis. Ele saiba: não, eu sou um servo do Senhor, ele tem as experiências maravilhosas. Essa experiência é exatamente isso, Eliane. Muito bom, né? Glória a Deus. Eu tive uma experiência de ver uma vez, eu vi com meus próprios olhos, foi aqui na região de Terra Vermelha, era um culto de ordenação de pastores. Então vários pastores receberam ordenação ali naquele culto, no Manaim, aqui de Terra Vermelha, pertinho de nós. E eu pude ver uma cena que me impressionou muito, porque quando terminou ali, que os pastores foram ordenados, aí naturalmente veio a esposa, abraçou o esposo, que era pastor, os filhos vieram, mas uma senhora idosa chegou lá para o pastor e abraçou o pastor. Aí eu achei interessante aquele abraço dela, aí ficamos sabendo que se tratava da professora de classe dele na escola dominical. Coisa, que bênção. Então para ela aquilo era gratificante, ver agora aquele menino que ela ensinou ali na escola bíblica e tudo, né? Todos os domingos, vê-lo agora sendo ordenado um pastor. Aquilo para ela foi tão gratificante. Talvez nem tanto para a esposa, mas ela que viu o menino, cuidou dele, né? Orou por ele e tudo. Agora vendo como pastor, né? Então realmente essa deve ser, né? Essa postura da professora é fantástica, né? Com relação ao que se espera do futuro de uma criança intermediária e adolescente na igreja, né? E é o fruto de todo um trabalho, desde a professora lá da classe de 0 a 3, que começa, depois a classe ali dos intermediários, os adolescentes, jovens, ou seja, todas contribuindo. Tá certo que para uns e outros, algumas professoras vão ser mais importantes em certos momentos, mas é um trabalho maravilhoso que nós temos colhido no meio das nossas igrejas. Verdade. Ainda com relação à ética, com relação às classes, né, de criança, intermediária e adolescentes, eu gostaria de ouvir agora, Eliane, uma palavra sua dentro desse tópico, ética com relação às classes de crianças. Que recomendação você faria para outras professoras agora? Pode falar diretamente para elas receberem uma recomendação de uma professora com relação à questão de ética relacionada à classe de crianças.
Uma recomendação muito importante que eu acho que nós devemos passar é, nesse caso, tratar as crianças, os adolescentes, com todo o amor, com todo o carinho, né? Procurando ensiná-las o quão maravilhoso é nós servirmos ao Senhor e rejeitarmos, né, todos os convites, todos os oferecimentos que o mundo tem dado aí para, às vezes, nos tirar da presença do Senhor. Então, assim, esse cuidado, esse carinho que nós demonstramos por eles, o Senhor certamente vê da eternidade. E o Senhor, né, certamente tem trabalhado no coração das crianças, dos adolescentes dessa forma, de forma que eles têm permanecido na presença do Senhor. E, assim, essa é a nossa alegria, né? Vê-los ali crescendo na presença do Senhor. Então, esse carinho, esse amor que nós transmitimos, o Senhor certamente opera na vida deles, né? Através dessa demonstração desse trabalho que nós fazemos. Muito bem, né? Glória a Deus, que maravilha, né? Muito bom. Muito bem, nós estamos já chegando ao final do nosso tempo, um tempo muito curto para nós abordarmos todo o assunto, mas sim, nós podemos voltar outro dia e vamos dar continuidade a esse segmento de que nós estamos abordando hoje, que é a ética na vida das professoras de classe de escola dominical. Então nós vamos encerrar essa parte aqui por causa do nosso tempo e vamos dar continuidade numa outra oportunidade. Eu quero agradecer a presença aqui da nossa convidada especial, a nossa irmã professora Eliane Ferreira. Obrigado, Eliane, pela sua participação. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Obrigado, pastor Luiz Fernando, meu companheiro aqui, que está sempre aqui comigo, participando, né? Nós somos os dois responsáveis por esse programa, né? Com certeza. Então, glória a Deus por isso. Eu que agradeço. Amém. Obrigado, a paz do pastor Gilson, a paz do Senhor Jesus. Amém. Então, a você que fica, então, a paz do Senhor, aguardamos na próxima vez. E olha, se você está participando dessa programação pelo YouTube, não deixe de comentar, faça seu comentário. Nós lemos os comentários, inclusive nós vamos lá nos comentários e damos resposta, viu? Pode entrar nos comentários. Se você fez uma pergunta, pode estar certo que nós fomos lá e demos a resposta àquela pergunta. E temos gostado muito também das respostas que os irmãos têm dado uns aos outros. Temos observado isso. Não deixe de participar, porque é um assunto muito importante. E mais ainda, se você tiver alguém, por exemplo, uma professora de classe conhecida, que você diz, ela precisava ouvir isso, aí você compartilha com ela a programação, tá bom? Até lá então, e a paz do Senhor Jesus.